Olá pessoal, vou tentar explicar aqui um pouquinho para vocês sobre os movimentos uniformemente variados. Os vídeos são curtos por conta do espaçamento do Moodle. Bom, quais são aí as características dos movimentos uniformemente variados? Primeira coisa, o valor da velocidade varia, só que ela varia uniformemente. Então ele é uniformemente variado, porque a velocidade varia de forma constante, de forma uniforme. Tem o que a gente chama de aceleração constante. Então veja essa tabela. Suponha que no tempo zero, a velocidade de um corpo seja de 10 metros por segundo. A cada segundo, essa velocidade vai aumentando. Perceba que a cada segundo ela aumenta sempre de 2 em 2. Então, é uniformemente variado porque a velocidade varia na mesma taxa. Mais um exemplo aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui tempo 0, velocidade 30. Tempo 1, 25. 2, 20. E assim por diante. Perceba que a cada segundo a velocidade diminui 5 metros por segundo. Diminui sempre o mesmo tanto. Por isso é um MV. Aceleração escalar média. O que vem a ser a aceleração escalar média? Nada mais é que a taxa de variação da velocidade, ou seja, é o quanto a velocidade aumenta ou diminui naquele intervalo de tempo. Por exemplo, se no tempo 0 a velocidade é 10, tempo 1 a velocidade é 12, quer dizer que em 1 segundo a velocidade aumentou 2. De 1 para o 2, a velocidade foi do 12 para o 14, também aumentou 2. Então, nesse exemplo, a gente pode dizer que teve uma aceleração e que ela é de 2 metros por segundo a cada segundo, ou 2 metros por segundo ao quadrado. Mais um exemplo aqui. A velocidade de um móvel varia uniformemente conforme a tabela. Tempo 0, velocidade 10, tempo 1, velocidade 15, 2, 20 e assim por diante. Reparem que ela está aumentando sempre a mesma taxa, logo é um MV. Qual é a aceleração do móvel? A aceleração nada mais é que a taxa de variação da velocidade, portanto ela é de 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a velocidade aumenta 5 metros por segundo a cada segundo. Outro exercício. A velocidade de um carro vai de 0 a 100 km por hora em 5 segundos. Qual a aceleração do carro? Bom, de 0 a 100 aumentou 100 km por hora. Em quanto tempo? 5 segundos. Portanto, dividindo 100 por 5, nós temos 20. Ou seja, a velocidade está aumentando 20 km por hora a cada segundo. Mais um exemplo aqui. No instante 2 segundos, a velocidade de um corpo é 10 metros por segundo. No instante 5, a velocidade do corpo já tinha atingido 16 metros por segundo. Qual a aceleração desse corpo? Então, fiz uma tabelinha aqui para tentar facilitar. Instante 2, velocidade 10. Instante 5, velocidade 16. Ora, no intervalo de tempo de 3 segundos, que é de 2 até 5, intervalo de tempo de 3 segundos, nós tivemos um aumento de 6 metros por segundo. Logo, a aceleração, 6 dividido por 3, 2 metros por segundo ao quadrado. Mais um exemplo, vamos tentar fixar. A velocidade de um móvel varia uniformemente conforme a tabela. Então veja, tempo 0, velocidade 10, tempo 1, velocidade 12. Então qual a aceleração do móvel? Resposta, 2 metros por segundo ao quadrado. São 2 metros por segundo a cada segundo. E agora um passinho mais à frente. Escreva a função horária da velocidade. Ou seja, que equação mostra como a velocidade varia no decorrer do tempo? Aqui, 10 mais 2t. Perceba que ela funciona para todos os valores de t. Quando t é 0, 2 vezes 0, 0. Mais 10, 10. Quando t é 2, por exemplo, 2 vezes 2, 4. Mais 10, 14. T igual a 5, 5 vezes 2, 10. Mais 10, 20.
Portanto, a função vt, ou seja, a função que mostra como a velocidade varia no decorrer do tempo, é v igual a 10 mais 2t. Represente esse movimento num gráfico da velocidade em função do tempo. Bom, vocês já fizeram isso lá usando o Excel, né? Foi ensinado lá na outra aula. Então, peguei os dados da velocidade e do tempo, lancei lá no Excel e obtive esse gráfico, né? Uma reta crescente. Começa no 10 e vai subindo de 2 em 2. Né? Mais um exemplo. A velocidade de um móvel varia uniformemente conforme a tabela. Bom, a opção por tabela é porque, né, ao meu ver, parece um pouco mais didático. Então, tempo 0, velocidade 30. Tempo 1, velocidade 25. Opa, a velocidade está diminuindo. Diminuindo de quanto em quanto? De 5 em 5. Muito bem, 5 metros por segundo a cada segundo. Portanto, a aceleração é de menos, porque está diminuindo, 5 metros por segundo ao quadrado. E qual a função horária da velocidade? V igual a 30 menos 5t. Reparem que ela funciona para todos os valores de t. Quando t é 1, 1 vezes 5, 5. 30 menos 5, 25. Quando t é 3, 3 vezes 5, 15. 30 menos 15, 15. E assim por diante. Portanto, a função é 30 menos 5t. Reparem que 30 é a velocidade quando o tempo é 0. Está aqui. E menos, porque está diminuindo, 5 é a aceleração. Função horária da velocidade. Bom, toda função estabelece uma relação de dependência entre duas ou mais grandezas. A função horária da velocidade mostra como a velocidade se modifica à medida que o tempo passa. Então, na primeira tabela, nós tínhamos a velocidade aumentando de 2 em 2, e ela era 10 no tempo 0. Então, a função ficou 10, que é essa velocidade aqui, mais, porque está aumentando, 2, que é a aceleração. E o t é a grandeza variável. Para cada valor de t, eu tenho um respectivo v. No segundo exercício, tempo 0, velocidade 30. Tempo 1, velocidade 25. Ou seja, aceleração de menos 5. Função 30, que é a velocidade no tempo 0, está diminuindo de 5 em 5. T é variável. Para cada valor que eu colocar no lugar do t, eu acho o respectivo valor de v. Então, mais uma vez, velocidade no tempo 0, velocidade no tempo 0. E a aceleração. A aceleração. Então, de maneira geral, em todo o MUV, a função horária da velocidade é v igual a v0 mais a vezes t. Ou v igual a VO mais a vezes t. Velocidade num tempo qualquer, velocidade inicial e a aceleração. Essa é a conhecida como vovô ateu. Então, está aqui, função horária da velocidade no MOVE, ou no movimento uniformemente variado, é v igual a VO mais a vezes t. Né? T é um instante ou tempo para o qual se deseja saber o valor. Repetindo, t é um instante ou tempo para o qual se deseja saber o valor da velocidade, né? Ela é variável. A nada mais é que a taxa de aceleração ou desaceleração. V0 ou VO é a velocidade inicial, que é a velocidade quando o tempo é 0. E V é a velocidade no instante t específico. Então, finalizando aí esse primeiro bloco, retomando as características dos movimentos uniformemente variados. Todo move tem velocidade variando de maneira uniforme, sempre a mesma taxa. Essa taxa é o que a gente chama de aceleração. Ela dá o valor, a variação da velocidade naquele intervalo de tempo. Lembrando que sempre que tem delta, é uma coisa final menos inicial. Se é delta V, velocidade final menos inicial. Delta T, tempo final menos inicial. E a função horária, V igual a VO mais A vezes T. Então, encerramos aí o primeiro bloco.